Família, nós estamos aqui mais uma vez ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 21, se não me engano, acho que é isso, né? Dia 21. Então, dia 21 Aqui passei para deixar mais uma live. E hoje eu quero falar de um ponto um pouquinho forte, que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. Um ponto muito forte hoje, que é há poder em suas palavras. Normalmente quando nós aparecemos aqui, nós temos um tema muito importante, glória a Deus. E hoje também nós temos um tema muito forte. Hoje eu quero falar do poder das suas palavras. Porque as minhas palavras e as tuas palavras, elas têm poder. Nós estamos ao vivo agora no Revelações Vivas, no Facebook. E também lá no YouTube, é Revelações Vivas. Eu te convido a te subscrever no YouTube, que vais receber atualizações. Ative mesmo o sino de notificações. E tudo que nós formos a lançar lá, serás a primeira pessoa a receber. Hoje eu quero falar do poder das palavras. As nossas palavras, elas têm um poder. Por vezes, nós vivemos como seres espirituais, pessoas que amamos a Deus. E todos nós sempre vamos à igreja. E o incrível que parece é que tem certas coisas que deixam de acontecer na nossa vida. E às vezes nós pensamos assim: se tal coisa não está a acontecer, é porque tem um avô meu, ou um familiar meu, ou meu pai, ou minha mãe que está a me enfeitiçar. Nós normalmente colocamos isso na nossa cabeça. E nós pensamos assim: eu não posso vencer por causa dessas coisas. Mas eu quero hoje te dizer que isso não tem nada a ver. Por vezes o nosso fracasso vem diretamente mesmo de nós. Se as coisas não estão a ocorrer como deveriam na nossa vida, aí o culpado somos nós. Por que somos nós? Tu vais perceber. Somos nós porque eu estou a falar do poder que existe nas palavras. A Bíblia ela diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você que está em direito aí comigo, és a imagem e semelhança de Deus. Você não está aqui nesta terra por acaso. Deus ele te fez com um propósito. Entenda isso. Quando eu vejo meu Deus, a minha Bíblia logo no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, eu vejo um Deus, a minha Bíblia diz que depois de Lúcifer ter afrontado a Deus, Lúcifer ele afrontou a Deus. O que aconteceu? Que ele foi expulso do céu. Mas quando ele foi expulso, no princípio da minha Bíblia mesmo em Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Entenda isso. No princípio que criou Deus, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia. A terra era algo insignificante. Eu gosto assim de dizer. Quando Deus ele chegou, eu estou a falar do poder das palavras. Quando Deus ele chegou, ele disse assim, a primeira coisa que ele fez, ele disse assim, que haja luz. Entenda isso. Deus ele não pegou lá talvez lamparidas e começou a acender, não. Ele disse que haja luz. E houve a luz. Que haja separação entre a terra e o céu. Que haja mares. Que haja isto. Deus ele criou. Como é que ele criou? Ele falou aquilo que ele queria. Ele falou. Deus ele não tinha um grão de areia para criar montanhas. Ele não tinha nenhuma gota de água para criar mares. Para criar oceanos. Ele falou aquilo que ele queria. E quando ele chega, depois de criar o mundo inteiro, preste sua atenção aqui comigo. Depois de Deus fazer o mundo inteiro, criar o mundo inteiro, criar tudo aquilo que aqui existe nessa terra. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, entenda isso. Ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Depois de Deus ter criado essas coisas, ele disse assim, era Deus, a Bíblia diz que façamos. Entenda isso, Deus não é casado. Ele não tem esposa. Mas você aí pode me dizer, Senhor Lemos, por que Deus ele disse façamos? É porque lá onde Deus ele vive, no céu, na casa de Deus, ele está organizado. Deus ele não faz as coisas de qualquer maneira. Deus lá ele vive com Jesus. Primeiro é Deus, é Jesus e é Espírito Santo. Então quando Deus ele queria fazer o homem, ele não ficou assim sozinho no canto dele. Ele chamou Jesus, que lá no céu Jesus não se chamava Jesus, era chamado a palavra. Ele chama a palavra, ele chama o Espírito Santo, ele senta com eles. E ele diz assim, e façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós vamos fazer um ser, diferente do primeiro ser. Nós vamos fazer algo extraordinário, que seja a nossa semelhança. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Um macaco para mim, só tem a capacidade de nascer um macaco. Uma cobra só tem a capacidade de nascer uma cobra. Um pato ide, a vaca ide, o passarinho ide. Mas um Deus
Ele só tem capacidade de nascer, não porco, não cão, não vaca, mas ele nasce deuses. Amém? Eu quero te fazer entender que você é filho de Deus. Agora, estou a falar do poder das palavras. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E no mesmo livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que heredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as tuas palavras. Desgraçaste-te com as tuas palavras. Salomão é um homem próspero. A Bíblia diz que na face da terra não haverá um homem rico que Salomão. Mas entenda isso. Sendo o homem mais rico, eu imagino que toda a gente ia ter com Salomão para buscar conselho. Ele falava, olha, vocês devem entender que a morte e a vida estão no poder da língua. E Jesus ele veio nos confirmar isso. Assim como o nosso Pai, Deus, quando Ele fez as coisas, quando Ele fez o mundo, Ele não tinha objetos palpáveis, Ele falou aquilo que Ele tinha. E você, Deus Ele te tirou de dentro dEle. A Bíblia diz que Ele formou o barro. Ele começou a lapidar o barro, um esqueleto. Ele soprou o fôlego da vida. Ele soprou. E quando Jesus ele veio a esta terra, ele veio concretamente para nos ensinar isso. Para talvez tentar incutir essa mensagem que eu hoje aqui estou a tentar te fazer perceber. A Bíblia, ela nos ensina que Jesus, em um certo dia, ele falou para uma árvore. Eles estavam em Betânia, a Bíblia diz que eles saíam da Betânia para outra cidade, a não ser que eu estou a falar aqui ao contrário. Não sei se eles estavam a entrar em Betânia ou a sair da Betânia. Mas Jesus ele estava com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele viu uma figueira. E ele pensou, olha, eu vou ter com aquela figueira para ver se posso achar alguma fruta para eu saciar a minha fome. Jesus ele foi ter com a figueira. Quando ele chegou ali, o incrível que parece é que não aconteceu aquilo que ele queria que acontecesse. Quando Jesus ele chega naquela figueira, ele não encontrou nada, não encontrou figo, só encontrou folhas verdes. E ele queria deixar uma mensagem na vida da igreja. O que ele disse? Ele olhou para a figueira e ele disse assim, figueira, a ti te digo, nunca mais alguém coma fruto de ti. E ele virou-se. Ele foi-se com os seus apóstolos. Mas quando eles voltam, e Jesus não falou nada, passaram a usar o mesmo caminho. Eles usam o mesmo caminho. E Pedro ele olhou para a figueira. Ele viu que a figueira já estava a secar. Ele disse assim, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste já se está a se secar desde a raiz. Vamos correr para lá, rapidinho. É Marcos capítulo 11, se não me engano. A figueira seca. Marcos 11, versículo 12. Pedro, versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer, entenda isso, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus ele não disse, não, eu fiquei toda a noite a jejuar, não, as coisas... Não, ele disse, Pedro, em verdade te digo, qualquer que disser a este monte, qualquer que disser a esse problema, qualquer que disser a esses documentos chamarados, qualquer que disser a essa enfermidade, a essa doença, erga-te e lança-te no mar. Primeiro, sem duvidar no seu coração, isso é fé. Qualquer dia eu vou passar aqui falar disso, falar daquilo. Se tu falares com a boca, se tu disser com a tua boca, enfermidade, seque pela raiz, problema, desapareça. Jesus disse, aquela pessoa que falar sem duvidar no seu coração, tudo aquilo que falar, vai acontecer. Há poder nas tuas palavras. Há poder nas minhas e nas tuas palavras. A figueira começou a secar. Pedro ele viu que a figueira estava a secar desde a raiz. Ela não tinha seco definitivamente, não. Já estava a começar a secar. É normal você olhar, chegar na tua empresa hoje. Uma empresa tua que talvez não tenha clientes agradáveis. Tu chegares, abrires as tuas portas, antes de atender o primeiro cliente, tu olhares para tudo que está ao teu redor, dentro da tua loja, da tua empresa, tu ordenares.
Empresa, te digo que este dia de hoje, levanta-te. Esteja a ordenar falar com as tuas palavras. Falta de cliente, a ti te digo, seque desde a raiz. Esteja a falar. E tu, se tu acreditares no teu coração, aquilo que tu falares vai acontecer. Jesus não só falou à figueira, mas Jesus, ele também falou aos ventos, falou à tempestade. A Bíblia diz que os discípulos estavam naquele lugar, no mar, no alto mar. O barco estava a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas quando Jesus ele chegou naquele lugar, ele disse: mar, tempestade, acalme-se, aquietem-se. E tudo isso aconteceu. Volto a dizer, com as nossas palavras, nós podemos construir, nós podemos matar. A Bíblia diz que Deus vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Jesus ele chega em casa de Jairo, havia alvoroço naquele lugar. Todos disseram: não, a filha de Jairo morreu. Mas Jesus ele disse: não morreu, apenas dorme. A criança não está morta, apenas dorme. Quando ele chegou naquele lugar, ele disse: Talita cumi. Jesus ele disse Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a criança levantou-se. E para fechar a nossa live de hoje, eu quero te puxar um pouquinho. Não vamos ler aqui, senão acabamos levando muito tempo. Eu quero te puxar para a história de Jairo. Jairo era um amigo adorado por Jesus, muito amigo de Jesus. Jesus ele estava numa outra cidade e Jairo estava, desculpa, não Jairo. Okay? Não Jairo. Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro vivia noutra cidade, Jesus estava noutra cidade a pregar o Evangelho. Maria e Marta mandaram um moço: vai ter com Jesus, diga que o teu amigo, a quem tu amas, está doente, quase à morte. O miúdo foi ter com Jesus: Senhor, Maria e Marta mandaram dizer que Lázaro está doente. Jesus ainda tinha uma missão por cumprir. Ele disse: vai dizer a Marta e a Maria que essa morte, que essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. O miúdo voltou, o jovem voltou. Só que quando ele chega lá, ele informou a Maria e a Marta: não, Jesus ele disse que Lázaro não vai morrer. E pronto, as coisas já aconteceram. 2 dias depois, Jesus não aparece. Eu imagino que a Marta e a Madalena, de costume, pela manhã, porque Lázaro estava doente, pela manhã eles entravam no quarto do jovem, entravam no quarto talvez daquele senhor, para dar um café da manhã. Mas quando aquela manhã eles chegam lá e encontram que Lázaro estava morto. Jesus estava distante. O que eles fizeram? Eles enterraram, eles metiam os corpos num túnel. Eles primeiro envolviam o corpo todo com lenços, depois metiam lá num túnel. O mesmo que aconteceu com Jesus. 3 dias depois, Jesus ele leva os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele disse: vamos, Lázaro, nosso amigo, dorme. Então Pedro ele olhou: mestre, se dorme, por que nós vamos acordar? Jesus ele sabia que existe um poder nas palavras. Ele não queria dizer Lázaro está morto, não. Ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, então vamos despertá-lo. Os apóstolos não entenderam, até que ele chegou a dizer: Lázaro está morto. E eles saíram, viajaram, não sei, de trailer ou mais bomba, ou barco, mas eles foram para aquela cidade. E quando ele chega lá, a Marta e a Maria, Madalena, eles viram Jesus, eles começaram a chorar: Senhor, se estivesses aqui presente a tempo e hora, o nosso irmão não teria morrido. Jesus ele olhou para eles: Marta, Maria, vocês não aprenderam comigo que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ah, Maria disse assim: Senhor, eu sei que sim, viverá, eu já aprendi isso, eu já ouvi essa mensagem, eu sei que aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá, porque nós vamos ressuscitar no último dia. Jesus ele disse: não, onde está Lázaro?
Ele não perguntou onde está o morto. Normalmente quando uma pessoa morre, ele já começa a perder até o nome. Onde está o corpo? Quando é que o corpo vai ser enterrado? Estamos a buscar o corpo no hospital, já perdeu o nome. Mas Jesus já perguntou, onde está Lázaro? Eles disseram, o Senhor já está há 3 dias dentro daquele buraco, até que já cheira mal. Ele disse assim, removam a pedra. Não, Senhor, até já cheira mal. Não, removam a pedra. Era dentro de um cemitério. Pensa assim comigo, no cemitério Jesus chega ali, ele disse assim, cavam o túmulo. Cavam, removam toda a areia. E quando eles removeram, a Bíblia diz que todos começaram a sentir, porque já estava podre, o corpo já estava podre, estragado, estava começando mesmo a cheirar. O que acontece naquele lugar é que Jesus, ele chamou, ele falou aquilo que ele queria. Entenda isso, essa palavra está me deixando bem empolgado. Quando Deus ele chegou aqui na terra, ele disse assim, que haja a terra. Que haja, falou aquilo que ele queria. E quando ele chega naquele lugar, quando eles tiraram, removeram a pedra, Jesus de longe ele chamou, Lázaro, sai fora. Ele não disse morto, sai. Ele disse Lázaro, sai. Era no cemitério. Imagina Jesus que chega num cemitério e diz assim, morto, levanta-te, ou morto, sai. Quantos mortos terão ressuscitado naquele lugar? Toda a gente terá ressuscitado. É o poder que havia na palavra de Jesus Cristo. Mas ele chamou, Lázaro, sai fora. E Lázaro, ele saiu, esqueceu que estava morto. E saiu. Sabe? Eu estou a pregar assim, a falar assim, talvez de uma forma que tu possa pensar, talvez, não, ele está a ser assim, não, mas eu quero tentar te fazer perceber que aquilo que tu gastas tempo a falar pode estar a construir a tua vida, assim como pode estar a destruir a tua vida. Preste sua atenção no nome que tu dá ao teu filho. Por que de repente a pessoa é chamada Maria das Dores? E a todo tempo a pessoa sente dor aqui. Não, mas dor de cabeça. 2 semanas depois a cabeça já não dói. Ah, minha coluna. Ah, até o nome. Por quê? Porque toda a gente quando lhe vê Maria das Dores. Maria das Dores, Maria das Dores. Estão a semear, semear, semear. Marcos capítulo 4, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Aquilo que eu falar com a minha boca, eu estou a semear. Se eu gastar tempo a falar, eu sou um desgraçado, a minha vida não vai bem, as coisas não acontecem, o que é que eu vou colher? Eu vou colher as coisas não acontecer, vou colher desgraça, vou colher morte, e eu vou culpar a Deus, mas o culpado sou eu. De repente estamos a chamar as pessoas de nomes que não tem nada a ver, é um castigo. Esse aqui é o castigo. E vamos imaginar como é que vai ser a vida dessa pessoa. Então, um conselho que eu quero deixar aqui para ti. Aprenda a falar coisas positivas. Fale coisas boas. De todas as partes que nós vemos Jesus ele a curar pessoas, é porque ele falava. Jesus ele falava. Ele fez o que? Falava. O tempo já nos foi. Eu poderia te falar da viúva de Naim, que caminhava. Jesus ele chegou e disse assim, menino, levanta-te, estava dentro de um corpo. E sabe, essa é uma das histórias que me deixa assim muito empolgado. Porque se nós percebemos aquele miúdo, dentro do corpo da barriga dele, não tinha nada. Não tinha fígado, não tinha tripas, não tinha... Tem moela dentro da barriga dele? Não. Então não tinha todos os órgãos que nós temos, nós como gente normal. Na vida daquele jovem não tinha. Os egípcios pelo menos viviam assim. Os egípcios eram assim. Alguém... Quando perdia a vida, os médicos eles não tinham laboratórios como hoje nós temos. Então, porque eles não sabiam o que levou a pessoa à morte. E também não podiam ficar muito tempo com o corpo. Poderia cheirar. O que eles faziam? Os médicos, naquela altura, eles tiravam todos os órgãos humanos, tudo aquilo que está dentro, as tripas, o fígado, o coração, tudo. Eles ficavam com aquilo. Então, dentro da barriga, eles começavam lá a meter coisas, pedras preciosas, óleo da unção, o azeite, eles punham lá muita coisa. E depois faziam o que? Fechavam, costuravam aquilo, fechavam, iam enterrar a pessoa. E aqueles médicos ficavam
com aquela confusão toda, aquilo tudo, aquela confusão de tripas, coração, fígado, que eles tiraram dentro do corpo, da barriga, eles faziam, já começavam, pelo trabalho deles, eles começavam a analisar o que é que levou à morte essa pessoa. É diferente de uma pessoa que cai de cima de uma árvore, perde a vida, é atropelado, perde a vida, é envenenado. Mas quando eles não soubessem, quando a coisa acontecia fora do conhecimento deles, é assim como eles faziam. Imagina lá, Naim era uma cidade bem perto de onde? Do Egito. Nós aqui em Moçambique, particularmente estamos aqui, estou em Xai-Xai, na província de Gaza. Estamos perto de Maputo. Imagina que quem vive em Maputo, imagina que a cidade de Naim é a cidade de Maputo. É mesmo ao lado onde é que é a fronteira. Aqueles que vivem ali na fronteira ali. Estão perto da África do Sul, aqueles têm costumes de lá. E normalmente a pessoa já perde até a forma de viver cá, ele começa a misturar. Eu imagino que naquela cidade de Naim era bem perto mesmo, ao lado mesmo do Egito. Eu acredito que eles também faziam o mesmo. Não vê assim na Bíblia, mas na minha cabeça de pregador. Eu imagino que aquela criança que vinha daquela cidade de Naim também não tinha nada dentro do corpo. Era uma criança. Porque o que é que levou à morte? Não caiu de cima de uma árvore, não foi atropelado. Então alguma coisa deve ter acontecido. Os médicos não sabiam. O que é que eles fizeram? Removeram tudo que estava dentro da barriga da criança para fazer o que? Como é que é? Meteram nos seus laboratórios. Não tinham laboratório, mas faziam algo. E a criança era levada para o funeral. E Jesus, ele estava a caminhar com o povo da vida. Eu chamo o povo da vida, os seus apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, porque Jesus transformava água em vinho, Jesus multiplicava pão em peixe. Eles estavam a seguir, eles já cantaram Hosana, 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 filho de Davi. Mas, do outro lado, vinha senhores que tinham carregado o caixão. E o outro povo a chorar. Normalmente, quando chega a morte, toda a gente tem que dar o espaço à morte. Pelo menos na minha zona é assim, na minha cidade é assim. Quando nós vimos que essas pessoas que estão a vir em nossa direção trazem um corpo de uma pessoa morta, o que é que nós fazemos? Nós recuamos, nós conseguimos damos o caminho à pessoa, aquele povo. Eu imagino que aqueles que estavam com Jesus também fizeram o mesmo. Eles cederam espaço. Não, temos que respeitar a morte. Afinal de contas é a morte. Temos que dar o caminho. Mas Jesus, ele ficou no meio do caminho. Ele não saiu do caminho, ele ficou ali no meio. E aqueles que traziam o caixão da morte também ficaram ali parados. Eu imagino muita gente olhar para Jesus. Ou esse aqui está louco, ou esse aqui é muito poderoso. Porque isso nunca aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, ele levantou a sua mão. Toda vez que Jesus levantava a mão, algo de bom acontecia. E quando o homem ele levanta a sua mão, muitos talvez pensaram que Jesus, ele queria limpar a lágrima daquela velha. Queria limpar a lágrima daquela senhora que acabava de perder o seu filho. Mas não é o que ele queria fazer. Quando ele levantava a sua mão, ele tocou no esquife. A minha Bíblia diz que Jesus, ele tocou no esquife, tocou no caixão. Mas porque naquele lugar eu imagino que existia lá talvez sacerdotes. Sacerdotes daquela altura de pensar, isso não toca, isso não pode, isso não pode. Então eles poderiam talvez crucificar a Jesus por causa disso. Na Bíblia, diz que Jesus, ele tocou o esquife. Ele tocou o caixão, ele disse assim, jovem menino, levanta-te. Um corpo, uma pessoa quando morre, a sua pele começa a mudar de cor. A pessoa fica meio que esbranquiçada. As suas veias secam, ficam que nem arames. Quem conhece arame pode mesmo perceber do que é que eu estou a falar. A língua da pessoa quando morre encolhe-se. O corpo da pessoa por dentro começa a secar porque as veias elas estão secas, então já não pode mais permitir com que o sangue circule. O sangue fica paralisado, todo o sangue se enxuga. O corpo da pessoa fica sem sangue. O cabelo começa a sair aos poucos. Imagina, essa pessoa já estava mesmo morto. Mas quando Jesus ele toca, ele disse, menino, a ti te digo, levanta-te. Entenda comigo, a língua que estava encolhida esticou-se. As veias que tinham se transformado talvez em arames porque já estavam cegas, voltaram a ganhar vida. Dentro daquele corpo, daquele jovem ali, já não tinham fígado, já não tinha tripas, já não tinha coração, porque os médicos ficaram com tudo aquilo que estava dentro daquele jovem. O que aconteceu? É que as pedras preciosas que estavam lá, entenda isso, uma pedra virou coração, a outra pedra virou fígado. As outras quinquilharias que estavam por dentro se transformaram. Aquele jovem levantou, ganhou vida. Entenda o poder que há nas palavras. Eu não estou a dizer que tu vais falar essas palavras, as coisas vão acontecer assim. Nem tudo é instantâneo.
As coisas no reino de Deus. Jesus já disse em Marcos 4, versículo 26, que tudo no reino de Deus assemelha-se a um agricultor. Jesus já tinha uma missão especial. Mas quando tu chegares numa pessoa, entenda isso, chega numa pessoa que está doente, tu abres a tua Bíblia, é Marcos 16:15. Tu olhas para a pessoa e diz assim, olha, meu Jesus, ele me disse aqui nesse livro aqui, no testamento que ele me deixou, que se eu te tocar em ti, colocar a minha mão no teu corpo, eu declarar vida, ele vai confirmar essa palavra e tu vais ficar curado. Essa coisa vai acontecer, meu irmão. Quando é que vai acontecer? A partir do momento em que nós acreditarmos. É fé. Uma nota para terminarmos. Acredite nas tuas palavras. Fale coisas positivas. Deixe de falar desgraça. Deixe de falar, de dizer que o teu filho não presta. Porque muitas das vezes as crianças crescem, não têm um futuro assim brilhante. Porque enquanto eram crianças, nós começamos a amaldiçoar. Nós andamos a dizer que esse aqui é burro, que esse aqui não vai crescer, que a vida desse aqui vai ser assim. E hoje nós olhamos para eles e esquecemos que nós aqui amaldiçoamos aquelas pessoas. Vamos falar coisas positivas. Vamos transformar a nossa vida. Vamos falar positivo. Vamos dizer que o coronavírus não vai me atingir. Falo bem da tua saúde. Diga na tua família, nenhum vírus do corona vai atingir a tua família. Fale coisas boas. Fale que tu já venceste e que tu vais vencer. Fale que Jesus é contigo. E se Deus é contigo, ninguém vai ser contra ti. Fale que se tu já estás curado, sei que estás enfermo. E verás a mão poderosa de Deus a operar na tua vida. Crê somente. Nada é impossível para Deus. A partir do momento em que você fala, Deus ele confirma a palavra em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero orar para ti que está em direto comigo. Aleluia. Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e a fechar os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Pai, graças te dou pelo teu poder, pela presença do teu Espírito Santo na vida desta igreja, da vida desta pessoa que está aqui em direto conosco, Senhor, a ouvir esta maravilhosa palavra que vem diretamente de ti. Senhor, eu declaro coisas boas estão a acontecer na vida dessa pessoa. E se essa pessoa, Senhor, está doente, eu declaro que ele está a ficar curado agora mesmo em nome de Jesus Cristo. E se essa pessoa está cheia de problemas, talvez problemas jurídicos, problemas em seus documentos amarados, Pai, eu declaro que essa pessoa está a ficar liberta, esses documentos estão a ficar libertos em nome de Jesus Cristo. Eu declaro poder sobrenatural na tua vida, eu declaro prosperidade, eu falo todas as portas que estavam bloqueadas estão a se abrir, eu declaro as janelas do céu estão a se abrir sobre a tua vida, para derramar bênção, sucesso e vida para sempre. Em nome de Jesus Cristo, concorda comigo dizendo amém. Então, tchau, tchau. Nós vamos passar daqui, vamos deixar mais um sinal da nossa nossa próxima reunião, que é a nossa live, que vamos estar aqui a compartilhar com a palavra de Deus. Então, deixa o seu comentário aí, se tens uma dúvida acerca do que nós aqui falamos, deixa o seu comentário aí, coloca o teu gosto, partilha essa mensagem maravilhosa que vai chegar na vida das pessoas que precisam ver isso, e todos nós vamos crescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo.